Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Contos de Horror do século XIX. Obviamente, esse vídeo não será sobre literatura policial, será sobre literatura de horror e daquelas bem clássicas. Esse livro aqui é uma reedição da Companhia das Letras, que saiu agora no segundo semestre de 2017. Ele vem com 33 contos de autores, alguns muito conhecidos, como Edgar Allan Poe, como Bram Stoker, Jack London. Tem contos de gente assim que a gente não relaciona muito, né, com literatura de horror, como o H.G. Wells, que é mais conhecido pela ficção científica, e tem até o Arthur Conan Doyle. O livro foi organizado pelo escritor argentino Alberto Manguel, e ele vem com introdução e vem com tradução de vários outros autores também, como por exemplo Milton Ratum, tem o Rubem Fonseca. Então são textos muito especiais, tanto os contos como as apresentações. Eu vou falar um pouquinho sobre os contos que eu mais gostei aqui no vídeo, né? E vou falar sobre alguns que eu não gostei tanto assim. E o comentário completo vocês vão poder ler no site, porque eu vou deixar o link para resenha aqui na descrição, tá bom? Ok, eu quero falar sobre o conto que eu mais amei nessa seleção, que inclusive é o primeiro conto do livro, né? O livro começa muito bem. Esse conto me deixou super impressionada. Chama-se A Mão do Macaco. Foi escrito por um cara chamado W.W. Jacobs. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas ele foi um inglês que escreveu alguns livros, mas pelo que eu pesquisei, ele ficou conhecido justamente por esse conto. Essa história, que também é conhecida pelo título de A Pata do Macaco, inclusive a tradução desse conto aí é do Rubem Fonseca, tá? É um luxo, né? Ela foi publicada em 1902. E do que trata a história? A história é sobre um homem que tem 3 desejos concedidos por uma mão de macaco mágica. Tem que ler o conto para entender, é um conto sobrenatural. Só que ele acaba descobrindo que ele vai pagar um preço bem caro por esses 3 desejos. A forma como o W.W. Jacobs ali conta essa história, ela é impressionante, ela dá calafrio na gente. Outra história que eu gostei muito também é do Edgar Allan Poe. O nome da história é Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar. Esse é um conto de 1845. Inclusive foi um conto publicado em dezembro de 1845, então ele está fazendo aniversário de 172 anos. Ok, ele te transmite uma angústia quando tu lê. O conto em si, ele é sobre uma experiência de morte e hipnotismo, né? Não vou falar muito mais, porque senão eu acabo entregando. Não é assim uma grande surpresa, né? Um grande mistério, mas o legal é você ler, né? Só ter uma ideia do que você vai ler. Mas também tem uma coisa interessante que é falado na introdução, que quando o Poe quando ele publicou esse conto, as pessoas leram e elas ficaram apavoradas, porque elas acharam que era uma história verídica. E realmente ele conta assim com uma variedade de detalhes, né, de um jeito assim tão preciso, que não é de se admirar que as pessoas realmente tenham acreditado, né, que essa experiência aqui do caso dos como é que chama mesmo? Os fatos do caso do Sr. Valdemar, que tenha realmente acontecido. Esse conto é sensacional também. E vamos combinar, né? Todas as histórias do Poe são maravilhosas. Então, outros autores que me chamaram a atenção, eu vou citar rapidamente para não ficar um vídeo enorme, tá? Foram o Bram Stoker, ele escreveu um conto chamado A Selvagem. Teve o Walt Whitman também, que eu não conhecia, eu nunca tinha lido nada, e eu gostei desse conto, chama Morte na Sala de Aula, dá assim uma indignação, depois você fica apavorado com o final. Os 2 autores que eu tinha falado, o Arthur Conan Doyle, né, que é o mais conhecido pelo Sherlock Holmes, e o H.G. Wells, que é mais conhecido por livros de ficção científica, eles escreveram contos legais, eu gostei. Não chega assim a ser histórias que assustam tanto a gente, né, mas eles conseguiram manter assim a minha atenção na história, então eu achei interessante conhecer esse outro lado, né, de autores que a gente relaciona mais com outros gêneros. Dessa seleção teve 2 contos que eu não gostei tanto assim. O primeiro foi do Henry James, o famoso A Volta do Parafuso. Eu achei muito extenso, eu sei, depois eu fui pesquisar, ele foi feito em série, foi escrito em série, né, publicado em série, numa revista e tal, mas mesmo assim eu achei chato. Não gostei. É longo e é chato. Não me chamou a atenção, não prendeu minha atenção. E teve outro que é da escritora francesa chamada George Sand, né, que é um conto chamado Esperidião, que também é de um livro, né, é um trecho de um livro. Eu acho que esse conto foi traduzido pelo Milton Ratum, inclusive. Eu não gostei tanto da história, assim, eu achei uma história também chata, assim, muito arrastada e não chamou a minha atenção. Esse livro foi muito legal de ler, porque
pessoalmente gosto de histórias antigas, gosto de filmes antigos. E eu gosto das coisas que assustam pela sua aparente simplicidade. E muitos desses contos no livro são assim, eles exploram os detalhes da maldade humana. E alguns contos são legais também porque eles têm esse aspecto sobrenatural que ainda assusta muita gente. Fantasmas e casas mal-assombradas, quem será que se assusta com isso? E não deixa de ser uma viagem no tempo, né? Porque você lê sobre a rotina dos personagens. O que eles faziam, como é que era a vida no século XIX, início do século XX. Assim, de hábitos que não existem mais hoje em dia, de coisas que também não existem mais, como por exemplo cabriolés, né? E, se não me engano, a gente consegue ler alguma coisa nas histórias do Sherlock Holmes, né? Que são aquelas carruagens antigas. Então é muito legal, justamente eu gosto muito de história, já falei sobre isso aqui no canal, eu gosto muito de história e livros que tenham esse pé no passado, que contem coisas, fatos históricos, né, e que estejam ambientados no passado, geralmente me agradam. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou repetir que tem uma resenha no site, né, eu falei um pouco mais sobre os contos. Citei alguns, tem uns trechos também, tem a sinopse do livro, né? Tem algumas fotos, tem um monte de coisa, tá? Só não tem o livro, o livro tem que comprar. E se você gosta de histórias de terror, se você é um fã do gênero, né? E se você gosta de histórias clássicas também, vale a pena ler este livro, Contos de Horror do século XIX. Ok? Eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo livro. Tchau!